chegando com mais uma questão comentada. Você está vendo a virgulinha aí, ó, uma questão sobre pontuação do ano de 2024 de uma banca chamada FURB, que é associada à Universidade de Blumenau. Não é vestibular, é concurso público, que trouxe a seguinte questão. Analise os seguintes trechos retirados do texto e assinale a alternativa na qual a vírgula foi empregada para isolamento de um aposto explicativo. Então, quer dizer, a questão pede, né, como pré-requisito, se o candidato sabe o que é um aposto explicativo. Pause a sua tela e leia as letras A, B e C. Primeiro, vai lá. Se você pausou a sua tela, agora pause de novo e veja as letras D e E. Eu sempre digo para você fazer a pausa e dentro da pausa você avaliar. Se você não pausou, óbvio que não deu nem tempo de você ler. Vou te dar mais uma chance, hein? Pause a tela 1. Pause a tela 2. Muito bem, agora sim. Quando a gente tem a letra A, vejam a letra A, você está vendo na edição de 2023 do documento sobre doenças cardiovasculares, vírgula, os dados do Brasil são apresentados somados aos do Paraguai. Até os anos 2000, vírgula, infarto e AVC competiam como principal causa de morte. Letra C. No Brasil, vírgula, a redução foi de 56,6%. Letra D. O relatório é parte de um estudo mais amplo chamado Carga Global de Doenças, vírgula, ou esse nome que está aí, outra vírgula. E letra E, apesar da elevação no total de casos, vírgula, devido ao crescimento e envelhecimento da população, vírgula. Então, observem que no todo nós temos as letras A, B e C, vejam aí, com apenas uma vírgula. E as letras D e E com duas vírgulas. Bom, eu preciso que a gente, primeiro, tire o mito, que às vezes funciona, sobre o fato de um aposto ser um termo intercalado. Vão anotar isso aí? Olha só, quando se fala em aposto, eu não tenho que preocupar com o aposto no sentido de analisar o que ele representa em termos de pontuação. Eu preciso dizer que o aposto é um termo de valor explicativo, ele serve para explicar alguma coisa que ficou vaga, ou ele é um termo de valor especificativo. Então, todas as vezes que eu explico, ou todas as vezes que eu especifico, esse termo, ele é chamado de aposto. Anote mais uma coisinha. Na maioria das vezes, eu sempre escrevi sempre, mas na maioria das vezes, vem isolado sintaticamente. O que significa dizer que o aposto vem isolado sintaticamente? Significa dizer que ele vem separado por um sinal de pontuação. É sempre? Não. É em 99,9% dos casos. Você pode até generalizar, o que não é uma coisa segura. Vamos notar um exemplo. Quando eu digo assim, né? Chegou o inverno, vírgula, a estação mais fria do ano, eu tenho um termo aí que eu separei por vírgula. A estação mais fria do ano. Quem é a estação mais fria do ano? É o inverno.
Então, isso aqui é um aposto. Então, já estou desmistificando que aposto tem que ser um termo que venha entre vírgulas. Por exemplo, na letra A, que não é a resposta, isso aqui, na edição de 2023 do documento sobre doenças cardiovasculares, isso não pode ser um aposto, porque isso não está explicando nada. Isso não está especificando nada. Aliás, anote, quer dizer, você não tem a questão, mas quando eu tenho na edição de 2023, isso tem uma referência de data, é um adjunto adverbial. Não vou nem dizer que é de tempo, porque eu estou citando uma edição. Essa edição é o lugar onde se apresentaram os dados. Isso é um adjunto adverbial de lugar. Então, não quer dizer que o que está isolado por vírgula seja aposto. Vou anotar mais uma coisa? Quando eu digo, por exemplo, o seguinte: preciso de alguns itens. Lápis, caneta e estojo. Observem que agora, nessa frase que eu coloquei, eu não coloquei vírgula, mas lápis, caneta e estojo estão especificando quais são os itens dos quais eu preciso. Isso também é um aposto. E esse aposto, então, ele pode vir depois de 2 pontos. Na primeira frase, ele veio depois de vírgula, na segunda frase, ele veio depois de 2 pontos. Na letra B de bola, até os anos 2000, isso também não pode ser aposto, porque não está explicando nada. De novo, é um adjunto adverbial. Agora, é um adjunto adverbial de tempo. Foi quando, ou enquanto, infarto e AVC eram consideradas as doenças principais. Então, vocês já viram que o adjunto adverbial também pode ser um termo isolado por vírgula. Vou anotar mais uma coisinha aí. Quando a gente tem, assim, fundou-se IMI, Instituto de Matemática Inicial. Observem que eu não tenho vírgula, eu não tenho 2 pontos. Mas isso aqui, que está entre parênteses, é a tradução desta sigla. Então, se eu estou traduzindo, isso é um aposto. Então, quando eu falo isolado sintaticamente, não quer dizer que tenha que ser somente por vírgula. Pode ser por um sinal de pontuação qualquer. Olha a letra C. No Brasil, também não explica nada. Indica lugar. Então, isso aqui, de novo, é um adjunto adverbial de lugar. Então, gente, eu tenho A, B e C como sendo adjuntos adverbiais. Vamos lá na tela de novo. Anotando um outro exemplo. Sanatório, local de tratamento psiquiátrico, o sanatório, local de tratamento psiquiátrico, foi fechado. Observe que eu voltei a ter vírgula. Só que dessa vez eu passei a ter 2 vírgulas. Uma aqui, outra aqui. Onde é o local de tratamento psiquiátrico? O sanatório. Então, isso aqui é um aposto. Que numa questão de prova, você pode encontrar também com o nome de termo intercalado. Inter, que fica entre vírgulas. Então, aposto pode ser isolado
por um sinal de pontuação apenas ou por 2 sinais de pontuação. Das duas que sobraram na tela, a letra D e a letra E, você acertou se você marcou a letra D de dado. Porque quando a gente fala, né, carga global de doenças ou Global Burden of Disease, isso em inglês é a tradução do que está feito em português. Logo, isso é o aposto. Ah, professor, mas na letra E também, se você observar, olha o que vai ter. Um termo intercalado. Em boa parte do mundo, a situação vem melhorando e o número relativo de mortes por doenças cardiovasculares ajustados por idade. Isso aí não está entre vírgulas. Mas se é em boa parte do mundo, isso, de novo, é uma adjunta adverbial. Agora, o que está entre vírgulas é isso aqui, ó. Devido ao crescimento e envelhecimento da população. Isso não explica o que é casos. Isso representa a causa. Devido ao crescimento. Então, o aposto tem que ser um termo que explica ou que especifica. Pessoal, mas você falou que é na maioria das vezes. Vou anotar mais uma coisinha aí. Quando eu digo, né, a dupla Sandy e Júnior fez muito sucesso nos anos 90. Não tem nada pontuado, não tem nada isolado por um sinal de pontuação. No entanto, Sandy e Júnior especifica qual é a dupla. Isso também é um aposto. Porque tem os pais. Os pais não, né? O pai e o tio. Chitãozinho e Chororó. Que o povo fala assim, sabe a Sandy, filha do Chitãozinho e Chororó? Não, ela é filha só de um. E sobrinha do outro. Então, a dupla Chitãozinho e Chororó. A dupla Maiara e Maraísa. A dupla Vitor e Léo. A dupla Cauã e Matheus. A dupla Sandy e Júnior. Então, quando eu especifico, é um aposto. E esse aposto especificativo, ele não é virgulado. Tá bom? Fizemos assim mais uma questão, né? E se você precisa estudar pontuação, vou te dar uma dica. Lá no meu site, né, eu tenho um curso chamado Exercitando Português, versão 2024. Tem outro também. Esse outro é a versão mais antiga, mas também funciona da mesma forma. São várias questões de concursos variados em que eu utilizo cada uma dessas questões para puxar a teoria. Então, tem toda a teoria de pontuação e nessa versão de 2024, 15 questões comentadas sobre isso aí. Tá? Então, tem isso aí, isoladamente, e em breve nós vamos ter o combo com todos os assuntos publicados juntamente. Então, anote aí, www.ricardoerce.com.br.